Os abençoados de Jesus nessa noite. Bate com força, diz: Deus te abençoe, Deus te abençoe, abençoado, Deus te abençoe, abençoado, Deus te abençoe, Isso aqui saiu meio torto, volta aqui. Saiu torto, de novo torto. Aí sim, Deus te abençoe, grande abençoado de Deus. Você é uma bênção, diz: eu sou. Glória a Deus. Se assente no seu lugar. E eu queria falar exatamente sobre isso nessa noite. Ser crente é uma bênção, diz amém? Dá um sorriso de crente bonito para mim aí, deixa eu ver esse rostinho de crente sorrindo, esses dentes aparecendo, essa maquiagem linda, sabe, essa barba que está aí no seu rosto. Dá um sorriso de crente para mim. Glória a Deus pela sua vida. Você diz assim: eu não vou sair daqui do mesmo jeito que entrei. Deus vai levantar você nessa noite, vai levantar a sua cabeça, Deus vai colocar você no seu devido lugar. Sabe, você não foi criado para ser cauda, mas você foi criado para ser cabeça, e a bênção de Deus está sobre a sua vida. Diz amém? Sabe, as igrejas, elas pregam o evangelho com a intenção de salvar o máximo de pessoas. Então, a salvação é, sim, a maior mensagem pregada dos púlpitos da igreja. E não é simplesmente salvar uma vida da mediocridade aqui, mas também salvá-la lá na frente e levá-la para o céu em nome de Jesus. Então são as duas coisas. Diga assim comigo: Deus livra da mediocridade e te leva para o céu. A mediocridade cai aqui e o céu você vai desfrutar dele um dia lá na frente. Sabe, mas alguém inventou uma história e começou a inverter alguns valores, fazendo Jesus parecer um pobre homem patético, comum, e como se fosse assim um favor imenso alguém seguir Jesus e ser crente. Como se estivesse fazendo um grande favor para ele, e transforma toda a obra salvífica maravilhosa da graça do Senhor Jesus alguma coisa comum. E dizem mais, diz que para seguir Jesus é coisa de pobre, seguir Jesus é coisa de pessoas medíocres, de pessoas tolas, de pessoas que não têm futuro, sofredores, desistidos, sabe, pessoas sem perspectivas, sem uma chance de mudança, como se fosse agarrar a última chance da sua vida para que alguma coisa pudesse mudar. Eu até reconheço que muitas pessoas chegam na igreja dentro dessas condições, nesse estado, mas o que eu quero dizer é que certamente não continuam da mesma forma. Por quê? Diga: aqui é casa de restauração. Só os homens digam comigo: aqui é casa de restauração. Deixa eu ouvir as mulheres. Eu vou dar mais uma chance para as mulheres, vocês podem fazer melhor. Isso, aqui é casa de restauração, esse é o lugar de restauração, onde as pessoas entram de um jeito e saem de outro. Mas isso acontece de uma hora para outra, às vezes sim, na maioria das vezes é um processo. Mas o que eu quero dizer é que Deus quer levantar você no meio do seu problema, no meio da sua crise. Como diz a palavra, Ele retira do pó, Ele tira a pessoa, o pobre, o medíocre do pó, do monte de estrume, e faz com que essa pessoa possa reinar sobre o seu povo. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Assim como Ele fez com Davi, tirou Davi de trás do rebanho e colocou no trono de Israel. Assim como Ele fez com Amós, tirou ele de trás dos rebanhos do gado. Ele era vaqueiro, ele era boieiro, e colocou ele como profeta desse povo. Deus quer levantar você nessa noite. Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer mudar a sua história, Ele quer virar uma chave na sua vida, Ele quer fazer você grande no meio dos grandes. E isso não é para soberba sua, isso é para a glória dEle, porque todas as vezes que alguém olhar para você e lembrar daquela pessoa medíocre, comum, sem perspectivas, e ver você de novo amanhã, vai glorificar a Deus e vai dizer: só mesmo Deus poderia ter feito isso na vida, como é que é o seu nome mesmo? Na sua vida. É o que Deus quer fazer com você, diz amém. Como é que Ele faz isso? Ele faz isso através do Evangelho. Diga comigo: Evangelho.
Evangelho é uma palavra comum na língua grega e significa boas notícias, boas novas. É evangelho. É como se alguém chegasse em casa e reunisse a família e dissesse para eles assim: olha esposa, olha filhos, chega aqui, eu tenho um evangelho para contar para você. Eu tenho uma boa notícia para contar para você. Papai foi promovido no trabalho. É uma boa notícia. Esse é o evangelho. Diga, boas novas. Por isso, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, dizia assim, Paulo diz assim: não me envergonho porque ele é para a salvação de alguns que creem, poucos que creem, todos, todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo ele apresenta a grande razão da mudança, das pessoas serem de uma forma e serem transformadas para outra. Ele próprio, de medíocre não tinha nada, ele era um catedrático, um doutor, um homem muito importante, perseguidor do evangelho, com o nome a zelar, mas um dia ele teve um encontro com Cristo que mudou completamente a vida dele, e agora ele dá testemunho disso, e diz: eu não me envergonho do evangelho, porque antes eu achava que eu era alguma coisa, mas hoje eu descobri que sou muito mais. Diga eu, hoje sou muito mais. Antigamente você podia achar que era alguma coisa, um grande cantor de rap, trap eu não vou dizer porque eu não sei o que é trap, mas um grande cantor de rap, você era um grande modelo, você era uma mulher muito linda, você era um grande empresário, você era grande naquilo que você fazia, mas depois que você conheceu Cristo, você descobriu que essas coisas todas são nada, perto da grandeza e da bênção de conhecer o Salvador, o Senhor Jesus na sua vida. E por isso Paulo fala a respeito disso: eu fui crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me transformou, que me resgatou e que me deu essa nova vida. É disso que eu estou falando para você. Quando você conhece a Cristo de verdade, você vai descobrir que ser crente é uma bênção. Vire para quem está ao seu lado e diga para esse abençoado: ser crente é uma bênção. E diga: você é abençoado em Cristo. Esse é o evangelho, essas são as boas notícias, esse é o poder de Deus para salvação. Salvação é a palavra grega sozo, ou na sua forma de substantivo, sotérion. Fala de salvação da alma, mas fala também de cura do corpo, fala de provisão, fala de bem-estar, fala de prosperidade. É disso que Deus está falando. Deus tem um evangelho completo para um homem completo. Ele vai atingir todas as partes da sua vida e do seu ser, e você será transformado. Diz amém. Glória a Deus. Então esse é o evangelho que salva todo aquele que, diga, crer. Essa é a única condicional, é preciso crer. Repete, é preciso. Vamos deixar o é preciso que eu falo e você fala crer. É preciso crer, porque crer é mais importante. É preciso crer. Por isso a palavra que Deus trouxe para nós hoje aqui: quando a sua dor for superada pela sua fé, ela vai desaparecer. Por quê? Porque todas as coisas, tudo é possível àquele que crê. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Dê um aplauso a Ele nessa noite. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas é o que Deus está fazendo na sua vida. Esse é um processo. Por isso o Evangelho, diz o versículo 17, nele é revelada a justiça de Deus. A justiça que não é a sua justiça própria, não está baseado nos seus méritos, nem daquilo que você faz de bom, mas está baseado naquilo que Jesus fez na cruz, no seu lugar, para que você pudesse ser salvo. Então é uma justiça que do princípio até o final, ela vem pela fé. Por isso o texto termina dizendo: o justo viverá pela fé. Ou, na melhor tradução, seria: o justo pela fé viverá.
Porque tudo que ele faz é baseado naquilo que ele crê. E aquilo que ele crê faz com que portas lhe sejam abertas. Então o Evangelho, ele salva os medíocres, os comuns, mas ele também é um Evangelho que muda a vida e muda a história de pessoas importantes como Paulo. E hoje eu queria apresentar para você mais um exemplo disso, que é o Evangelho pregado para pessoas importantes. E eu estou falando de Nicodemos. Nicodemos, ele é responsável, não que ele tenha escrito, mas ele provocou. Você sabe que muitas das vezes você diz assim, você provoca Deus a fazer uma coisa tão extravagante, tão extraordinária na sua vida, que todo mundo fica sabendo. Todo mundo vai ficar sabendo que o seu casamento foi restaurado. Todo mundo vai ficar sabendo que você era pobre, e agora você tem uma empresa, agora você tem um negócio, agora você é um funcionário de alto escalão, e todo mundo fica sabendo, e você provoca Deus. Eu estou dizendo isso porque Nicodemos, querido, querida, amigo, irmão, ele provocou Deus, provocou Jesus, quando ele foi de noite, escondidinho, encontrar com Jesus, e por causa disso, o capítulo 3 de João foi escrito. Glória a Deus pela vida daquele homem. Senão nós não saberíamos, não teríamos essa palavra na Bíblia. Parou para pensar? Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha para mim, preste atenção, por favor. Então, essa é uma palavra de Deus, que não estaria lá. Jesus falou isso para Nicodemos, e aquilo que Deus está fazendo na sua vida, por favor, aquilo que Jesus está fazendo na sua vida é e será um sinal extraordinário da manifestação da glória de Deus. E naquela conversa de um homem tão inteligente, de um homem tão capaz, Jesus senta na frente dele, imagino eu, e o versículo 6 é uma palavra tremenda de Jesus, quando ele diz assim, João capítulo 3, versículos 6 e 7, o que nasce da carne é carne, Nicodemos, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, vou lhe dizer a verdade, vira para quem está ao seu lado, ajuda aí, faz de conta que é Nicodemos. Você é Jesus e esse que está do seu lado é Nicodemos. Diga assim, você precisa nascer de novo. Mais ênfase, você precisa nascer de novo. Sabe, Jesus, ele disse isso para um catedrático, olha, não tem jeito. Você tem uma história de vida, você tem uma série de circunstâncias, você agora precisa nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, os desejos, as vontades, as aspirações, mas quem nasce do Espírito é Espírito, e agora você precisa ser confrontado com uma nova vida, com um novo nascimento, com a mudança de paradigmas, com a quebra de alguns, e agora você vai poder desfrutar de uma vida nova. E ele foi explicando isso para Nicodemos, e sabe, Nicodemos saiu daquela reunião, daquele encontro com Jesus, eu diria assim, bastante perplexo, mas ainda faltava nele coragem. Diga, coragem. Tem muita gente que segue Jesus no escondido, ele segue Jesus no oculto, no escondido, no escuro, atrás das cortinas, mas em algum momento Jesus vai confrontá-lo e trazê-lo para a luz. Olha só que coisa extraordinária. Diga para quem está do seu lado assim, me ajuda por favor. Jesus vai trazer você para a luz. Em algum momento ele vai trazer você para a luz, ele vai iluminar a sua vida, ele vai jogar luz sobre a sua existência, ele vai revelar aquilo que está acontecendo na sua vida, ele vai trazer glória para você. Alguns se envergonharão, mas mesmo sendo envergonhados em algum momento, serão restaurados e serão reconstruídos para a glória do Senhor. E sabe, isso não foi diferente com Nicodemos, não. Nicodemos lá no final da vida de Jesus, quando Jesus foi crucificado, ele teve essa luz, essa revelação direta. Olha o que o texto diz, é melhor do que eu contar. No capítulo 19 do livro de João, dos versículos 38 a 40, diz assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e José era discípulo de Jesus, mas o era, diga, secretamente. E eu vou dizer para você, ele não estava sozinho, porque tinha medo, José, tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou embora o corpo, e ele estava acompanhado porque eles seguiam a Jesus como? Secretamente. Mas chegou a hora. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, está chegando a hora da glória de Deus se manifestar na sua vida. Diga para outra pessoa, não tenha medo. Vai ser tremendo. Então,
Então Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, tomaram coragem, foram lá e pediram o corpo de Jesus. Na vida eles nunca tiveram coragem de seguir Jesus a pé, mas depois que Jesus morreu, eles tiveram coragem de descer a cruz, tirar o corpo da cruz, embalsamar aquele corpo, cuidar dele, perfumar ele, prepará-lo no meio dos lençóis e do ritual dos judeus para o sepultamento, de colocar ele dentro de uma cova, que era o sepulcro da própria família de José de Arimateia, e ali sepultar o corpo de Jesus. E todos, diga todos, ficaram sabendo quem eles eram. Até hoje nós sabemos, hoje está escrito aqui na Bíblia. E agora, aquilo que estava oculto foi revelado. A transformação de Jesus aconteceu. E mesmo na sua morte, Jesus trabalhou na vida daquele homem. E eu quero dizer que ele vai trabalhar na sua vida também. Diz amém. Sabe, às vezes dentro da igreja tem um monte de gente oculta. Calma, olha para mim. Não, olha para o lado. Dentro da igreja tem muito crente oculto. Ele está escondido e achando que Deus não está vendo ele. Não está percebendo o que ele está fazendo. Não está percebendo as atitudes dele. Não está percebendo. Eu vou aprofundar esse negócio, está preparado? Amém? Não está pensando, e só meia dúzia disse amém. Quem não disse amém, fecha o ouvido assim. Porque eu vou falar só para quem disse amém. Sabe, ele está penetrando dentro do seu pensamento. Ele fez um negócio com Davi e deixou aquele texto lá do Salmo 139 para ninguém ter dúvida de que ele faz isso, né? E Davi no final, no versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Oh, meu Deus! Ele está sondando o seu coração. Por quê? Porque ele quer revelar a sua fraqueza? Não, porque ele quer levar você a um caminho que te leve para a eternidade. Mas esse caminho, sabia que esse caminho tem nome? Vira para quem está do seu lado, você conhece o nome? Nós estamos aqui na esquina da Avenida Albino Imparato, com a rua Labore, João Labore. É o endereço do Projeto Betel, Casa de Restauração no Jardim Catarina. Mas agora, se você quer chegar ao céu e quer ter sua vida mudada, também tem uma avenida. Eu não sei se é uma avenida, alguns dizem que é um caminho estreito, talvez seja uma viela, talvez um caminho apertadinho. E Jesus disse assim: eu sou o, siga por ele. Jesus até morto, com o corpo morto ali, ele foi o caminho para revelar a glória de Deus na vida de Nicodemos e de José de Arimateia. Sabe qual é o problema daquele homem? Era uma questão de prioridade. Repete comigo: prioridade. E o que faz muitos crentes serem ocultos, eu não estou falando oculto de ocultismo, tá? Fique em paz. Oculto porque está escondido. O que faz muitos crentes ficarem escondidos é justamente uma questão de prioridade. E eles têm medo de que Deus, de alguma maneira, mexa na prioridade da sua vida. E às vezes mexe mesmo, eu não vou aqui enganar você. Mas eu quero dizer que Deus, ele quer usar você dentro da condição, da capacidade, do tempo, da sabedoria, do conhecimento, da posição que você tem. Ele não está aqui necessariamente para mudar a sua vida e para tirar você de algum lugar, a não ser que esse lugar seja perigoso para você. Mas ele quer colocar você proeminente aonde você está. É claro que de vez em quando ele vai tirar pastores e missionários e alguém, e vai tirar de um lugar, e vai colocar em outro lugar, e vai estabelecer posições, mas a maioria das pessoas, elas são enviadas para o lugar aonde elas já estão. Às vezes isso é até triste, né? Porque elas não têm um bom testemunho ali, mas Deus quer mudar essa história. Por isso é uma questão de, diga, prioridade. Então, em um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, Mateus capítulo 8, que acontece logo depois do Sermão da Montanha, quando Jesus está descendo do Monte das Bem-aventuranças, indo na direção de Cafarnaum, ele é interrompido na sua jornada pelo menos duas vezes, uma por um leproso, que diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele não poderia estar ali, ele não devia estar ali, ele não podia falar com Jesus, mas Jesus chega perto dele, contrariando toda a lei, e diz assim: eu quero, toca nele, e ele é curado. E depois que ele é curado, a multidão deve ter se alvoroçado, ele continua o seu caminho, e na continuidade do seu caminho, ele entra na cidade de Cafarnaum, e é ali interpelado por um centurião, que diz assim: o meu servo está sofrendo muito em casa, o senhor pode curar. E os judeus começaram a interceder: vai lá, cura, esse cara é um cara muito bom, ele merece isso, como se Jesus estivesse ligando necessariamente para o mérito dele. E Jesus disse assim: eu vou. O que Jesus disse? Eu quero aproveitar e abrir um parênteses aqui, mas eu vou abrir e fechar rapidinho. Posso abrir o parênteses?
Muito bem. Jesus, quando ele diz eu vou na casa daquele centurião, significa dizer que ele também está dizendo eu vou na sua casa, eu vou participar da sua vida, eu vou lá resolver aquele problema que está causando essa tristeza, essa dor, esse ressentimento, essa agonia na sua vida e na sua casa. Por isso eu estou dizendo que ele quer ir lá na sua casa, onde você mora. Eu não sei onde todos vocês moram, mas eu sei que ele sabe, e ele diz eu vou. Mas sabe qual é a questão da fé? Presta atenção nisso. No começo eu disse que quando a sua fé for maior que a sua dor, o milagre vai acontecer. Olha o que acontece. Quando Jesus disse eu vou, o centurião disse assim, não. Opa. Diz só uma palavra. Diz o quê? Irmão, quando nós tivermos a fé necessária, não é o conhecimento, porque o conhecimento nós temos, mas quando nós tivermos a fé necessária para crer que uma palavra de Jesus muda completamente uma história, as nossas dores e os nossos problemas acabaram. Porque uma palavra pode mudar a sua história. Diz amém. O centurião disse para Jesus, diz uma palavra. E Jesus olhou para ele e disse, uau! Ele já era um centurião. Ele era pobre? Não. Ele tinha pouco poder? Também não. Ele tinha pouca importância? Também não. Mas Jesus pegou aquele centurião e fez assim com ele, ó. Ele ficou grandão. Mas quem foi o beneficiado? O servo dele que foi curado. Diga, esse é Jesus. E depois ele saiu do centurião, foi para a casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, e ele curou também a sogra de Pedro. Não menos importante, por causa disso. Mas o que eu quero é aprofundar em você a ideia da prioridade. Repete comigo, prioridade. Então, Mateus 8, 16 a 22, diz assim, ao anoitecer foram trazidos, no que é o final daquele dia, tá? O leproso, o filho lá, o servo do centurião, a sogra de Pedro, e ao anoitecer, ou seja, no final daquele dia, foram trazidos a ele, diga assim, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos imundos com uma palavra, e curou todos os... O que ele usou para expulsar os demônios e para curar os doentes? Ele usou uma palavra de Jesus pode mudar a história de uma pessoa. Quando você crê, além do seu problema, além da sua dor, o milagre vai acontecer na sua vida. Sabe, não perca atenção, porque uma palavra de Deus aqui hoje, no meio de tantas palavras que você está ouvindo, uma palavra direcionada para você, às vezes é uma só, mas é a palavra rema que vai mudar a história da sua vida, que vai virar essa chave e que vai fazer você ser transformado. Eu digo amém para você. Então, ao anoitecer, trouxeram a eles muitos endemoniados, ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu aquilo que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Jesus ele queria privacidade, mas mesmo assim, algumas pessoas o alcançaram. Olha só o versículo 19, diz assim, então o mestre da lei, como Nicodemos, como Paulo, um mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, o que ele disse? Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus dá uma resposta inusitada, ele diz assim, olha, as aves do céu têm ninhos, e as raposas têm as suas tocas, os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, ele estava dizendo que para segui-lo haveria a necessidade de abrir mão de alguma coisa. De abrir mão talvez do seu conforto. Mas eu estou dizendo que isso é uma questão daquela época, onde Jesus ele pregava o Evangelho junto com a sua equipe ministerial, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. E algumas vezes, esporadicamente, a outros países, como foi na Síria, curar a filha daquela mulher cirofenícia. Mas ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Muitas das vezes dormia em acampamentos, dormia no meio da estrada, às vezes tinha uma cama para dormir e às vezes não. Eu não estou dizendo que isso se aplica à sua vida, mas o que eu quero dizer é que sim, em algum momento, Jesus vai pedir que você dê para ele, diga comigo, prioridade. Só nisso não, tem mais. Vira para quem está ao seu lado e diga assim, tem mais. Olha a sequência do texto.
Outro discípulo, versículo 21, outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Olha, que coisa interessante. E Jesus responde para ele assim, deixa, como é que está escrito aqui? Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Isso é interessante porque parece que Jesus ele é cruel. Ele estava ali naquela posição e dizendo, não, meu pai está em cima da pedra, está lá na capela, está dentro do caixão, eu não posso enterrar meu pai, eu tenho que largar ele para lá e seguir Jesus. Não é nada disso. O pai daquele homem estava vivo, estava bem de saúde, mas tinha certamente o controle sobre a família e a sua religião, por exemplo, poderia ser diferente. E ele precisava não contrariar o seu pai. Então ele queria seguir Jesus, mas primeiro o pai dele tinha que morrer. Mas isso podia durar muitos anos, tomara que o velhinho tenha durado bastante tempo. Mas ele primeiro tinha que morrer. Sabe, às vezes a pessoa quer seguir Jesus, mas primeiro tem que casar. A pessoa quer seguir Jesus, mas primeiro tem que se formar na faculdade. A pessoa quer seguir Jesus, mas primeiro quer arrumar um namorado. A pessoa quer seguir Jesus, mas o seu time tem que ganhar o campeonato. A pessoa quer seguir Jesus, mas primeiro tem que abrir uma empresa. A pessoa quer seguir Jesus, mas primeiro. E então são tantos os mais primeiros que, na verdade, Jesus ficou lá como derradeiro. E aí não dá, irmão. E Jesus disse assim, olha, deixe os mortos, deixe aqueles que não querem saber de mim, nem de me seguir, cuidarem uns dos outros. Quanto a você, diz assim, siga-me. Vira para quem está do seu lado e diga, Jesus está dizendo, siga-me. Siga ele, vá atrás dele, sabe? Esse evangelho que eu estou falando de Jesus, da transformação e da redenção, ele é para você, e a necessidade é que você o siga de perto. Repete comigo, eu vou seguir Jesus de perto. De perto. Eu ia contar uma história, mas não vai dar tempo, sabe? Sabe, o evangelho é assim, eu conto no outro dia, prometo, vocês me lembram. Sabe, o evangelho ele é assim, ele tem um preço. Diga preço. Calma, eu não vou pedir o seu dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. O evangelho tem um preço. Mas o que eu quero dizer para você é que esse preço, o maior preço, ele já foi pago. Esse preço não é você que vai pagar. Esse preço Jesus já pagou. Alguém acha que o evangelho é barato, fácil. Ele pode ser fácil de fato, porque só depende de você crer. Mas ele custou caro, e foi muito difícil para Jesus que pagou o preço pelo seu pecado. Então o que nós precisamos? Qual é o preço, afinal, que nós precisamos pagar? Deixar, repete comigo, deixar o passado no passado. Jesus faz um negócio que ninguém faz. Ele pega uma borracha e apaga o seu passado. Ele pega a água e joga em cima do seu passado, limpa aquilo tudo. De maneira que o que a Bíblia diz é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida já te libertou da lei do pecado e da morte. Essa palavra ela tem um poder extraordinário. Quem está ficando velho aqui? Ué, os outros não estão ficando velhos. Que coisa linda, né? Coisa linda. O jovem de 2 anos está ficando velho. E o velho de 60 está ficando mais velho. Mas você sabia que essa velhice, esse cansaço, essa preguiça... preguiça é chato de dizer, né? Mas esse cansaço, essa falta de ânimo, essa falta de coragem, essa falta de motivação. E interessante que tem uns jovens de 15, 16 e 17 que tem muito mais falta de motivação do que os velhos de 50, de 60 e de 70. Então eu acho que não é uma questão de idade. Mas o que eu quero dizer para você é que essas coisas fazem parte de uma lei. Repete assim, da lei, do pecado e da morte. Mas eu quero ter uma boa notícia para você. Uau! Eu tenho o evangelho para você. Quem quer ouvir o evangelho? Chega para cá, eu vou contar uma fofoca para você. Eu quero dizer que a lei do Espírito da vida já superou a lei do pecado e da morte. Esse é o preço. Você vai deixar o seu cansaço, a sua velhice, a sua ranzizice, uau, né? O seu mau humor, a sua petulância, a sua arrogância, o seu pecado, seja ele qual for,
e eu não quero nem saber, não me conte o seu pecado. A única coisa que eu levo para casa é o fardo de Jesus, porque esse é manso e suave. E Jesus é humilde de coração. E ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o preço. Mas que negócio é esse? Fala comigo. Não é um bom negócio? O que você dá? Toda coisa de ruim que tinha na sua vida. E o que você recebe? Tudo de bom que Jesus pegou para você. Ah, fala sério. Eu não sei se tem alguém que não é crente aqui, mas se tivesse, devia estar correndo para cá. Eu quero, porque é um negócio muito bom. É o preço, diga, tem um preço. Marcos capítulo 10, versículos 28 a 31, diz assim. Pedro ouviu essa conversa toda, né? Aí quando ele teve uma oportunidade, ele disse para Jesus assim, mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber, quantas vezes? Deixará de receber 100 vezes, mas vamos falar direito, quantas vezes? 100 vezes mais. Quando? No tempo presente. E no futuro, a vida eterna. Mais um adendo, com... Eu sei que essa você não quer falar, mas eu falo para você, perseguição. É um ótimo negócio. Ser crente é um ótimo negócio. O problema é que a gente continua, olhando mais para o problema, para a crise, para a dor, do que para a fé que nós temos da palavra. E eu repito novamente, quando a fé superar a sua dor, o milagre vai acontecer na sua vida. Seja ele qual for, não importa. Não importa qual seja o nome da sua dor, eu quero dizer que eu conheço o nome que está acima de todo nome, sobre todo nome, muito mais alto do que todo nome. E a promessa dele é que se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Irmão, ser crente é muito bom, é um ótimo negócio, mas eu tenho que deixar pai, mãe, família? Não, irmão, alguns até deixam, porque eles precisam viajar para outros países, são missionários e tal, mas a maioria das pessoas isso não é nem necessário, mas às vezes acontece crises dentro da família. Crises por quê? Porque às vezes os familiares têm outras religiões, ou não têm religião nenhuma, gostam de curtir a vida de outra maneira, e acontecem ali algumas dificuldades no relacionamento, e às vezes esse relacionamento fica um pouco afetado, mas o que Jesus está dizendo, que mesmo que isso aconteça com você, eu quero lhe dizer que você vai receber 100 vezes mais ainda aqui nessa terra, em irmãos, irmãs, filhos, pais, amigos, dinheiro, negócios, campos, fazenda. Sabe, isso é muito importante. Seja generoso, como o pastor disse aqui, e com a sua generosidade Deus vai retribuir e vai semear na sua vida uma abundância da abundância da abundância da abundância, mas você precisa crer além das suas circunstâncias. Quem está me dizendo, quem está me entendendo diz amém? Essa é a recompensa, sabe, essa é a recompensa que Deus tem para você. Ser crente é muito bom. Repete. Mas agora existe aquela questão, né? E eu estou caminhando para o final, diz glória a Deus. Eu estou fazendo um curso para poder tentar ser mais rápido, mas é que eu falo aqui, é só uma vez por semana, né? Duas, porque de manhã e de noite, né? Mas assim, eu estou tentando ser um pouquinho mais rápido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um preço, não dá para negar que existe um preço. O seu passado precisa ser deixado de lado, para que você tenha um futuro brilhante e um caminho extraordinário que Deus preparou para você. E isso é maravilhoso. Mas esse preço vale muito a pena. Isso vale muito a pena. Porque você nunca mais vai estar... Se um problema, está lá no hospital, e está lá sozinho, não sabe o que vai acontecer, e aparece uma enfermeira que é irmã, é crente, e dá uma palavra de vida para você, de ânimo, da glória de Deus, porque Deus cuida dos seus, aonde quer que eles estejam, na situação que eles estiverem, debaixo do problema que eles estiverem passando. Alguém vai sempre estender a mão para você. Então o preço é deixar o passado, e o lucro é seguir a Jesus. Repete, siga-me. Mas esse seguir a Jesus, ele não é do seu jeito. É seguir a Jesus do jeito dele. Seguir Jesus de perto.
confiar nele, entregar o seu caminho a ele, andar por ele, porque ele vai resolver todas as questões da sua vida. E quando nós estamos reunidos como igreja, como povo de Deus, o poder de Deus ele é revelado, ele é demonstrado sobre a vida de cada um e sobre todos nós. Eu vou concluir com uma história, que é a história da ressurreição de Jesus. E eu tenho certeza que a notícia da ressurreição de Jesus, ela correu por todos os lados. E todas aquelas pessoas que acompanharam Jesus no seu ministério, elas souberam, Jesus ressuscitou. E eu sei que ele vai voltar para o Pai. E pelo menos uma vez eu quero vê-lo de novo, antes daquele dia. Eu imagino que essas pessoas afluíram para onde Jesus estava, e num belo dia, lá nos arredores de Jerusalém, como nós cantamos, vem saltando pelos montes, né? Então no Monte das Oliveiras, que está assim na frente do Monte Moriá, do Monte Sião, do Monte Caveira, são os montes de Jerusalém, Jesus ele está se despedindo da sua igreja, dos seus discípulos, e ele diz assim: olha, não saiam de Jerusalém, porque dentro de mais alguns dias vocês serão revestidos de poder, e descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. E naquela hora Jesus começou a voar, subiu. E as pessoas ficaram olhando para cima, e os anjos apareceram ali e disseram: sabe, vocês estão olhando para cima porque do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Porque quando ele voltar a segunda vez, ele vai voltar exatamente naquele monte, para entrar em Jerusalém, não mais sentado num jumentinho, mas sentado num cavalo branco, para exercer juízo e para governar sobre essa terra. Nós vamos estar lá. Nós vamos descer com ele, nós vamos estar lá naquele momento, todo mundo vai ver. E eu estou dizendo isso porque aquelas pessoas ficaram certamente ansiosas e na expectativa, e eles se reuniam em lugares, se reuniam no campo, se reuniam em casa, mas eles tinham um lugar especial, que era o cenáculo, onde Jesus havia comido com eles a última ceia, e agora eles estavam reunidos ali orando, e eu fico imaginando a reunião naquele cenáculo. Ali deveriam estar os 11, certamente os 11 discípulos de Jesus. Judas já havia morrido, seguido o seu caminho, as mulheres que deixaram as suas vidas para poder contribuir e sustentar o ministério de Jesus, Maria Madalena, que havia sido liberta de 7 demônios, Maria, sua mãe, seus irmãos que não criam em Jesus, mas depois da crucificação, Tiago e Judas, eles creram em Jesus e se tornaram apóstolos e escreveram livros na Bíblia, eles estavam lá também. Outras pessoas deveriam estar lá, como por exemplo, os pais de Zebedeu, os pais de Tiago e João, Zebedeu e sua esposa, Lázaro, Marta, Maria, sabe, a viúva de Naim com seu filho que foi ressuscitado. Bartimeu devia estar lá. As pessoas devem ter ido de longe, de Jericó, da Judéia, de Samaria. Será que a mulher samaritana foi? E às vezes quando a gente recebe um chamado, siga-me, a gente tem tanta desculpa e tem tanta dificuldade para estar na igreja, que é a reunião dos crentes, que é onde a glória de Deus se manifesta. Mas eu não posso seguir Jesus em casa? Pode, você pode ser igual Nicodemos, mas eu quero dizer que um dia essa luz vai jogar em cima de você. E se você não gosta de gente, como é que você vai para o céu? Quando vai ter milhões, talvez bilhões de pessoas adorando ao Rei no mesmo lugar. Siga-me. A palavra é siga-me. Siga-me para onde? Siga-me. Jesus instituiu a igreja para cuidar dos discípulos, das suas ovelhas, quando ele fosse para o céu. E quando ele voltar nas nuvens, não lá no Monte das Oliveiras, mas quando ele voltar nas nuvens, ele não vai vir buscar os americanos, os brasileiros, os africanos, os indianos, os chineses. Ele vai vir buscar a sua igreja. E quem é igreja vai subir com ele. Quem é noiva vai subir com ele para as bodas do Cordeiro. A palavra de Deus para você hoje, ser crente é uma bênção, irmão, mas ele está desafiando você: siga-me. Siga-me aonde? Siga-me aqui. Aqui é casa de restauração. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar da bênção. Aqui é lugar do abraço.
Aqui é o lugar do acolhimento. Aqui é o lugar onde as pessoas entram de um jeito, mas nunca vão sair da mesma forma que entraram. Talvez essa palavra seja para você. Você que entrou aqui nessa noite e não tenha feito ainda uma decisão ao lado de Jesus, talvez esteja afastado da igreja, dessa igreja ou de alguma outra. Se é que alguém pode se afastar de igreja, não sei se isso é possível, mas eu quero dizer que Jesus está chamando você também, está dizendo: siga-me, siga-me. O que eu vou precisar deixar? Deixa a sua vida, deixa o seu passado e siga-me. E Deus vai tirar você desse lugar. E às vezes no mesmo lugar em que você está, Ele vai fazer você reinar, sabe? Não é reinar sobre pessoas, mas é fazer com que a sua história e o seu testemunho ganhem luz e você brilhe no lugar aonde você trabalha, lá naquela empresa, naquela faculdade, na rua onde você está, na sua família, na sua casa. Ele só precisa de uma oportunidade e você é essa pessoa. Vire para quem está ao seu lado e diga: siga-me. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.